galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o vídeo hoje divide aqui em 6 partes, como sempre, tem muita coisa pra gente comentar. A começar pela tentativa da Turminha do Amor em controlar o discurso nas redes sociais. Ontem aconteceram algumas coisinhas que valem a pena a gente comentar. Fiquei até surpreso que o William Bonner até tentou. Vou falar isso, ele até tentou dar uma encurraladinha no Paulo Pimenta, mas ele também não se esforçou muito, porque se o William Bonner quisesse, ele tinha conseguido realmente constranger o governo e mostrar o que está acontecendo. Quero falar sobre isso, depois quero falar ainda mais sobre o consórcio, que pelo menos a turma da Globo aí vem tendo problemas. Toda vez que agora abre um link ao vivo em um local não controlado, que exista qualquer pessoa, né, comum andando, a Globo tá tendo problemas. Aí quero falar sobre isso, quero falar sobre a imprensa, né, um ódio recorrente aí, uma amargura no coração desses jornalistas, para depois, mais uma vez, tocar no assunto que estamos comentando nos últimos 3 vídeos, que é o mais importante de todos: reconstrução do Brasil. Porque reconstruir o Rio Grande do Sul é reconstruir o Brasil. Ninguém ficar para trás. Quero mostrar algumas coisas para vocês. Fiquei até feliz, o Estadão escreveu um editorial okzinho, bem okzinho, para tentar explicar o que se passa, os problemas que estamos enfrentando. E aí, eu acho que esse é o tema mais importante de todos. Aí depois eu quero mostrar para vocês algumas prioridades da carreta furacão. A gente vê o Brasil e a gente vê a carreta furacão. E a gente tenta dosar pra ver se a turma realmente tá com foco no que devia. Depois tem alguns probleminhas ali que fazem o Lula beber água, que a coisa não tá muito boa pra ele. E se der tempo, mais algumas notícias diversas do Brasil do Dilma, né? O Brasil que segue dando errado. E só pra começar aqui, eu não quis falar nada na introdução. Notícia bem triste aí, gente, nas últimas horas. A deputada, a Amália, vocês devem conhecer ela. Principalmente ela tava sempre com a Michelle Bolsonaro pra cima e pra baixo, do PL. Ela veio a falecer. Ela estava aí nos últimos dias, fez uma intervenção, fez uma coisa aqui, não estava... o negócio me deu uma gravada, e aí na madrugada de hoje saiu a notícia. Então, quem puder aí fazer aquela oração pela família, pelos amigos, uma perda aí para a direita. A Amália, então, vinha fazendo um trabalho bacana. Você não vê ninguém reclamando, vez outro pessoal mostrando as iniciativas pessoais dela. Ela tinha uma causa aí, pessoal, né, que não enxerga muito bem, às vezes é realmente cego, tinha um trabalho sério aí na área e nos deixou nas últimas horas. Então tá aí, só para comentar com vocês, está circulando nas redes sociais, deixem lá o carinho para a família e para os amigos. Mas vamos lá. Aqui também é uma notícia muito triste, né? A turma tá perdendo tanto a mão. Eles estão tão intensos nas suas movimentações que você vê o Humberto Costa faz ali um tweet. O bolsonarismo vive de mentiras. Ponto. Ok. Olha o que ele escreve depois. A gente espalha a verdade. A gente quem? Vocês junto com a Globo? O PT e a Globo são uma coisa só? É o PT que traz a verdade para o Globo ou é a Globo que traz a verdade para o PT? Na ânsia de calar os seus opositores, os petistas e a Globo estão se revelando cada vez mais. A Paulo Schmidt até diz, o Humberto Costa confessa, a Globo trabalha para o PT. Sei, né? Foi o comentário ali da Paula. Mas esse agente espalha a verdade, mostrando que a verdade é a Daniela Lima, escolhida a dedo aí para trabalhar na Globo, é no mínimo curioso. Mas vamos lá. Cadê? Enxurrada de desinformação na tragédia expõe urgência de regular Big Techs. Não precisa nem se aprofundar. É aquele texto cheio de espantalhos que cria vários cenários, tenta amplificar uma coisa. Sabe o que é chato nisso daí? Sabe o que incomoda? É porque as pessoas que têm cérebro, elas abrem as redes sociais e é impossível você não se deparar com alguma notícia, com alguma postagem, sabe? Algum vídeo, onde tem alguma pessoa de esquerda em um discurso extremamente raivoso, falando sobre o que está acontecendo no sul do Brasil, basicamente desejando o mal. A gente comentou ontem, por exemplo, da ex-assessora do PSOL.
O Whindersson Nunes foi atacado. Tem até a postagem da Luísa Sonza mais à frente mostrando também o que está acontecendo. Outras postagens sem pé nem cabeça. A gente comentou antes da professora da USP, da Fefelete. Então, assim, o que não falta é ódio nas redes sociais por parte da esquerda em relação ao que está acontecendo, né? Falando os mais diversos absurdos. Se isso daí tivesse sendo pontuado pela imprensa, era bacana. Mas a imprensa não comenta nada sobre isso. Se fosse um professor de qualquer disciplina, sabe, de uma faculdade, que as pessoas soubessem que ele era bolsonarista, sabe, ia ser um estardalhaço sem tamanho, um cancelamento, um questionamento de como esse cara ainda trabalha. Cadê o compliance das universidades que permitem que pessoas assim, retrógradas, negacionistas, sigam trabalhando? Seria uma verdadeira inquisição. Aí tá todo mundo vendo isto, tá todo mundo vendo. Os próprios isentões, só para não ficar na esquerda, Nando Moura aí, indo para cima do Nego Di, de outras pessoas, difamando, sabe, agredindo verbalmente, mas isso ninguém se incomoda. Eles fingem que não existe. A fake news é só da extrema-direita que está falando que as instituições não trabalham. Tá ali o Bernardo Melo Franco, notícias fraudulentas atrapalham equipes de resgate, desestimulam a entrega de donativos e incitam revolta contra quem tenta salvar vidas no Rio Grande do Sul. Eu não acho isso. Eu realmente não acho isso. Eu acho que ninguém tá deixando de doar. Eu acho que ninguém tá deixando de trabalhar. Sabe? Tá todo mundo trabalhando. Quem mais tá trabalhando é o povo. Quem mais tá trabalhando é o povo. Mas o povo tá trabalhando demais. Aí vem a Helene Cantanhede, mesma coisa. Escreve no Estadão, mas aqui é uma matéria da Globo, né? Helene Cantanhede trabalha na Globo News. As águas do Sul vão baixar, mas o pântano das fake news continua e as eleições vêm aí. Já tá preocupada com a eleição. Por quê? Por causa do PT. É agora ou nunca. Ou o Brasil enfrenta a ameaça das fake news a pessoas, instituições, a própria democracia, ou a polarização política e consequente irracionalidade vão impedir algum tipo de regulamentação. Algum dia, para a terra de ninguém, em que as redes sociais criaram e recriam sua própria realidade paralela e disseminam ataques e versões distorcidas do mundo. Ontem, podia ter colocado aqui também já o questionamento do William Bonner, e responde muito bem esses jornalistas, mas ontem vocês podem ver ali que o Ministério Público do Rio Grande do Sul obteve um liminar para a remoção de fake news. Multa no valor de R$100 mil por postagem mentirosa. Ali é uma chamada. O jurista André Marsiglia olhou os aspectos técnicos da decisão. Ele não entra no mérito, como ele mesmo diz, analisei a decisão liminar concedida ao MP contra o influenciador. Não entrarei no mérito do conteúdo considerado ilícito, apenas no que entendo como equívocos da decisão ao tratar do tema da liberdade de expressão. Primeiro, determina que o influenciador não desinforme mais, sob pena de multa de R$100 mil, sem qualquer especificação do que entende por não desinformar. O que é desinformar? O que é que ele não pode fazer? A decisão não disse para não republicar o conteúdo, mas para não publicar novos conteúdos com desinformação. Pelo subjetivismo, na prática, silencia o réu, impede-o de seguir se expressando sem medo. Cara, o que é que ele vai compartilhar com a desinformação? Ele compartilhar a matéria da... Se o SBT fizer uma nova matéria que joga luz em algo aí que a Globo diz que é mentira, é desinformação, ele vai ser preso, ele não vai poder compartilhar mais nada? André Marsiglia está questionando isso, esses aspectos da decisão. 2. A decisão afirma que o réu noticiou sem provas, mas é o Ministério Público que tem que comprovar a ilicitude nos autos. Não é o réu que precisa comprovar a licitude de seu conteúdo ao publicá-lo. A decisão parece inverter o ônus constitucional, tornando a liberdade de expressão condicionada à comprovação para ser exercida. Em vez de você ser livre até que se declare culpado, você é culpado até que você prove que você é livre. De direito fundamental, passa a ser um direito concedido sob determinadas condições. Aí,
o Kelene Cantanhede, Bernardo Melo Franco, Daniela Lima e toda a cúpula da Globo estão ajudando a jogar para cima esse discurso, necessidade de combate, né, 100% alinhado ao discurso que o governo petista adora. Eis que surge o William Bonner, que faltou boa vontade, viu? Faltou muita boa vontade. Mas vamos lá, escuta só isso aqui, ó. Cadê esse aqui? Agora, ministro, como jornalista e cidadão, eu tenho redes sociais, eu não tenho a menor dúvida do poder nocivo das fake news e da existência, da presença delas no mundo inteiro. Dúvida nenhuma. Mas me chamou a atenção que entre as postagens que o senhor encaminhou no seu pedido de investigação, algumas não têm uma característica tão clara de fake news. Muitas têm. Fake news indiscutível. Mas algumas têm uma característica mais de, digamos, de uma crítica ou de um comentário crítico ao governo. Eu gostaria de saber qual foi o critério que o senhor aplicou para incluir estas postagens também no seu pedido de investigação. Antes de colocar a resposta do Paulo Pimenta, eu acho que como jornalista, William Bonner, ele poderia ter dado exemplos para as pessoas em casa entenderem. Ou fazer essa mesma pergunta pro senhor Paulo Pimenta, o ministro, responder com base em um caso específico. Mediante este caso, Paulo Pimenta, William Bonner poderia pegar o caso do Eduardo Bolsonaro para desmascarar a família Bolsonaro mais uma vez em cadeia nacional. Ele era deputado, né? Mas não tá exercendo, quer estar como ministro. Então, ministro Paulo Pimenta. Aí a Globo, que tem som ao vivo, colocava, né, o tweet do Eduardo Bolsonaro assim, ó, grandão, com a logomarca da Folha de São Paulo, da notícia. Ele falou: ministro, Eduardo Bolsonaro postou essa notícia da Folha de São Paulo, um dos 3 maiores jornais do país. É um dos 3 maiores jornais impressos do país. Dos 3 maiores jornais impressos do país. Jornal tradicional da família Frias, de São Paulo. Por que Eduardo Bolsonaro está sendo investigado? E você vai pedir a inclusão da Folha de São Paulo também? Isso seria o papel de um jornalista. E eu acho que também seria papel dos parlamentares. O tempo tá passando, já é domingo hoje, né? Quem sabe amanhã o pessoal tá aí descansando. É até Dia das Mães, né? Pra aproveitar. Então, feliz Dia das Mães pra todo mundo. Em especial aí, todas as tias do Zap, que me tratam como filhos. E um mais especial ainda pra minha mãe. Mas voltando pra cá, a turma aí podia entrar, né? Pedir para incluir na investigação a Folha de São Paulo e o Globo, porque o Leandro Ruschel, que fez um comentário que a questão lá da UTI, das pessoas, das 9 pessoas, a Globo noticiou a mesma coisa no dia 4 de maio e a Globo ainda não foi incluída na investigação que já virou inquérito. Então, assim, lá na frente, quando o problema estiver gigantesco, tiver um novo inquérito das fake news, vocês já viram o que aconteceu, o que começou ali em 2019, foi crescendo. A hora de pedir a inclusão da Folha de São Paulo, da Globo, pegar o recorte do Rui Costa Pimenta falando que não existe União Nacional, pegar a fala da ex-assessora do PSOL, sabe? E juntando todo este material e jogar junto, pedir a inclusão, é agora. Vamos dar. Então vocês querem investigar? Porque eles não vão deixar de investigar. Essa turma não vai deixar de investigar. Não vai. Então bota todo mundo aí no bolo. Mas vai validar. Não precisa de validação, eles não precisam. Eles vão avançar com esse inquérito de qualquer jeito. É o que eles querem. Então pelo menos inclui. Mas vamos ouvir aqui a resposta do Paulo Pimenta, né? E aí, essas coisas. Qual é o critério para colocar esses comentários que não parece fake news, só parece uma crítica ao governo? Tá aqui a resposta do Paulo Pimenta. Olha, eu respeito como um princípio a liberdade de expressão. Jamais partiria de mim qualquer iniciativa que tentasse censurar ou transformar um debate político num momento tão delicado e tão sério como esse. O que nós procuramos encaminhar é para que a Polícia Federal identifique iniciativas que, do nosso ponto de vista, prejudicaram as ações que estão sendo realizadas
especialmente de resgate e salvamento, e a nossa capacidade de mobilização para abastecer a vinda de remédios, a vinda de alimentos. Dá pra vocês? Então, o que ele acha que atrapalhou, ele acha que atrapalhou. Ele acha que a crítica atrapalha, assim, ele não respondeu no final do dia. William Bonner também não quis mais perguntar mais nada. O papel do William Bonner não é questionar o PT. Não é questionar o PT. O William Bonner tá pra passar pano. Em relação a isso daí, essa movimentação da Turminha do Amor, um rapaz chamado Igor Araújo fez um questionamento. Você já escreveu a sua opinião sobre o governo e acabou apagando por receio de sofrer algum tipo de punição oriunda do governo brasileiro na gestão do presidente Lula? Se você leu os comentários deste tweet, tem várias pessoas, de direita a sua grande parte, falando eu já paguei com medo, tá todo mundo com medo. Aí eu vi esse RT passando, né? O Danilo Thomas, jornalista, né? Escreve isso na Folha de São Paulo. Não, mas fui bloqueado por um ministro por cobrá-lo quanto a seu trabalho. E já fiquei na dúvida. Bom lembrar que a irmã da Marielle ameaçou as pessoas de processo quando foi criticada por causa da sua assessora, por exemplo. Tô toda hora apertando aqui o teclado, tem que... Tá com o mouse aqui hoje, o teclado tá desconectado, sem bateria. A esquerda liberal identitária está calçando os culpados, outros que não Eduardo Leite. Porque se ele for culpabilizado, ela cai junto. Alguém acha que ele se assumir da diversidade foi por amor à bandeira de 6 cores? Óbvio que não. E lá estavam os identitários com ele em 2022. Aqui não faz parte desse tema de censura, mas como é um comentário da minha pessoa, só para mostrar para vocês aí um ponto que parte da esquerda vem pontuando aí, né? Pô, por que o PT não vai pra cima do Eduardo Leite? Por que não polariza? Porque são todos iguais, né? Tá todo mundo no mesmo barco junto, misturado. Mas voltando pra cá, ó, sobre rede social. Padrão Brasil. Aquela Nayara faz um comentário de um verdadeiro petista. Lula destinou mais de 50 bilhões de reais para o Rio Grande do Sul. Isso não faz dele um herói, mas prova que ele é um presidente de verdade. Uau! O pessoal nem se importa em atrás dos números, né? Aí a Luísa Sonza responde o seguinte: ok, gente, mas esse dinheiro vai pra onde? E principalmente, quando? Mas, e levar o exército pra lá? Tá um cenário de conflito e não foi mandado, né, esse pessoal, nem policiamento suficiente. O cenário de abuso, roubos, falta d'água, comida, abrigo, fora a demora pra abrir e liberar, né, a FAB. A gente precisa cobrar tudo. Não podemos ficar passando pano. Ninguém é herói além do povo, que são os únicos que não têm obrigação de nada e estão fazendo muito, para não dizer que é tudo. Eduardo Leite nem se fala, mas enfim, estamos falando aqui do Lula. E isso não é um ataque, não é briga, não é nada, é a cobrança que temos que lembrar de fazer sempre a todos que elegemos para ter a obrigação de cuidar da gente. Será que a Luísa Sonza vai ser cancelada, perseguida? Vou enfiar ela no inquérito? Porque ela tá reclamando aí, né? Da FAB, da polícia, das forças. Esse comportamento da imprensa leva a esse tipo de coisa. Toda vez agora que a Globo entra ao vivo, tem algum cidadão comum, assim que a Globo é recepcionada, né? O pessoal tá apontando um dedo pra Globo, eu não entendo por quê. O Joaquim Teixeira diz, ó, comovente, o carinho que o povo gaúcho está demonstrando à TV Globo. Quem não se emocionar já faleceu por dentro. E o carinho não ficou restrito ao dedo. Se, na verdade, o Joaquim Teixeira ele pegou um frame específico do vídeo, tentei pegar mais ou menos o mesmo frame, né? Pra vocês ouvirem o que a população falou. Cadê? Esse aqui. Esse pavilhão foi cedido por eles, por isso a gente conseguiu montar essa estrutura hoje. Conta um pouquinho da estrutura que a gente tem por aqui, o que está sendo feito, qual é o trabalho por aqui para receber esses alimentos? Nós recebemos alguns parceiros como o Felipe Neto, Grupo Grau do Brasil. A gente vai organizar aqui melhor, daqui a pouco a gente volta a conversar com o pessoal aqui, o pessoal está um pouco incomodado com a situação, daqui a pouquinho a gente volta com certeza. O pessoal tá incomodado, é incomodado com a Globo. Tá incomodado com a... Não tem o que organizar não, irmão. Não tem o que organizar, não tem.
Aí, Leonardo Coutinho fez um comentário interessante. Você vê que até o show da Madonna, a turma da Globo tava em Nárnia. Até o show da Madonna. Passou o show da Madonna, aí as coisas deram uma mudada. Coutinho colocou ali um print, né, do perfil do Jornal Nacional. Aí ele fala, rapaz, o Jornal Nacional descolou da Globo News de vez e passou a exibir os heróis da sociedade civil que estão atuando para ajudar as vítimas da tragédia no Rio Grande do Sul. Não faz sentido algum querer esconder a solidariedade. A tal cauda longa vai ficando cada vez mais curta. A destruição, né, a autodestruição editorial da Globo News não afeta apenas a emissora. Pelo seu peso, a TV Globo e suas escolhas têm impacto sobre toda a imprensa. A reedição ao governismo respinga na credibilidade do jornalismo em geral. Profissionais excelentes estão pagando pelos propagandistas. No primeiro momento eu achei um comentário que fazia muito sentido. Mas ao longo do vídeo, ao longo de ver um monte de coisa, eu falei, bicho, eu discordo desse comentário. Eu discordo. Não é que eu discordo que profissionais excelentes estão pagando pelos propagandistas. Não, eu não acho isso. Eu vejo o seguinte, que no momento atual, que as pessoas cada vez mais se informam, conseguem formar suas próprias opiniões, sem que ninguém diga para elas o que é o certo e o que é errado, elas escutam os mais diversos lados e aí elas fazem o seu julgamento interno. Eu acho que é nesses momentos que os verdadeiros profissionais estão sendo mais valorizados. Os jornalistas que não se... não é se vender, que é uma palavra feia, né? Mas os jornalistas que estão ao lado do povo mesmo, que você vê, que a população se identifica, estão ganhando cada vez mais espaço. O engajamento ele é dado exatamente para aquele jornalista que faz o papel que a população espera dele. Então, assim, todo jornalista que se... Eu duvido, mas vê o SBT. O SBT ficou hypadão. Por quê? Porque desmentiu a Globo. Vê uma quantidade de curtida que normalmente uma postagem aleatória da Folha de São Paulo tem. Vê a quantidade de curtida que a Folha de São Paulo ganhou quando mostrou lá o jovem rapaz, a herói nacional, que mandou um fora Lula e Globo Lixo ao vivo no link da CNN. Os bons jornalistas, eles se destacam. Agora, quem fica calado, com medo de não ganhar uma vaguinha na Globo, né? Aí, irmão, aí não posso fazer nada. É um momento ótimo pro jornalismo. Pra você separar o joio do trigo, né? A turma que tá do lado da Globo e as pessoas que, cara, não tem problema em criticar a Globo. Critica aí, fala se estiver achando algo ruim. Tipo o Leonardo Coutinho. Né? A postagem dele teve muitas curtidas, muitas visualizações, pro nível normalmente que ele pega. E para falar sobre a questão da Globo, um pouquinho mais, só vou trazer o contexto desse tweet. A Daniela Lima critica um ex-deputado, né, que eu não vou nominar, ajudou a impulsionar fake news de que eu havia menosprezado a ação de voluntários. E ela tá criticando o Deltan Dallagnol nessa postagem. E por mais que eu não nutra eu não tenho nenhuma simpatia pelo Deltan Dallagnol, eu não vejo qual a lógica dessa postagem da Daniela Lima de mostrar então onde é que ele estava, né, o endereço do local do hotel. Ela queria o quê? Que alguém fosse lá e desse um jeito pra ela? É assim que ela trabalha? É a sua rede social? Falei, é ali que ele está. Vai lá e dá um jeito pra mim. É isso? Assim, tá demais, né? Fala tanto de regulamentação das redes, isso aí pra mim é uma postagem muito, muito ruim. Mas vamos continuar. E o consórcio de imprensa tá imparável. Esse vídeo aqui é impagável. Esse daqui acho que foi um dos vídeos mais interessantes do dia de ontem. A população meio que se viu representada nesse cidadão. Ô, Diacho, eu nem enviei pra mim esse vídeo. Mas pera aí. Tá fácil de achar. Quem sabe faz ao vivo. Se liga aqui. Se liga o brabo, como o pessoal botou. O brabo, entrevistado pelo UOL. Quem é o povo gaúcho? Olha essa entrevista aqui que fizeram com esse Galdério. Quem tá dizendo que é fake
fake news, que é mentira, venha passar uma noite com nós aqui. Da polícia. O pessoal tá falando, divulgando, que vocês estão divulgando fake news aí, que a prefeitura, que fulano tá ajudando. Não, eu não recebi uma garrafa d'água ou um prato de comida ainda de ninguém. O que eu tenho é o que os meus vizinhos estão dividindo. Você disse que não sai porque tem receio de saque, né? Eu fico a imaginar, se chega uma quadrilha de saqueadores, você está armado, você se preparou para resistir ao saque? Como é que você imagina que vai proteger o seu patrimônio num eventual ataque de saqueadores? Você está armado? Deixa vir. Aí eles vão descobrir na hora. Nós não estamos sozinhos, nós estamos entre muitos aqui. Nós conseguimos se comunicar nas casas sobre os telhados das casas. Deixa vir, eles vão ter a surpresa. Eles vão receber o recado que precisam. Então vocês, pelo que você está me dizendo, Giovanni, vocês se equiparam para fazer um trabalho que a polícia não está conseguindo realizar, é isso? Exatamente. Agora, você já teve, nesse contexto, vocês tiveram que agir? Vocês já reagiram à bala, alguma tentativa de assalto nesse contexto dessa crise atual ou ainda não? Essa madrugada foi feia. Essa madrugada os ladrões estavam entre 4 barcos, tá? Eles conseguiram arrombar uma casa na nossa esquina, mas não conseguiram levar nada. A gente deu um presente que eles queriam. O que vocês fizeram? Qual foi o presente? Chumbo. Mais 3 minutos aí, o Josias tava pedindo endereço pra mandar a polícia pegar esse cara. A cara da Fabíola, meu Deus! Como assim? É assim que vocês estão tratando as vítimas da sociedade? É um absurdo, pai. É um absurdo, é um absurdo. É um absurdo. É um absurdo. Esses dias eu vi um comentário. Eu acho que eu falei esse vídeo. Eu vi um comentário de alguém falando o seguinte: dizem aí que fulano, cicrano, beltrano é extremista. Quem fala isso não conhece o povo comum. Você pega um cidadão comum e pergunta o que é que ele defende que se faça nesse país para sanar os problemas de insegurança, problemas econômicos, de governo. Aí tu vai sentir o drama. O que é que o povo realmente pensa? Mas vamos continuar. Olha o padrão do jornalismo profissional brasileiro. Vender ilusão de que a sociedade civil, ou Elon Musk e companhia, poderia sozinha resolver os problemas da catástrofe que faz milhares de vítimas no Rio Grande do Sul, que está fazendo mais do que o Estado, é a tragédia dentro da tragédia. Sem a potência financeira de bilhões de reais e a coordenação de governos, o desastre seria ainda maior. Aí o Marcelo de Carvalho, da Rede TV, responde muito bem, falando o seguinte, ó, outro comentário bocó, burro e divisionista. Ninguém está dizendo que a sociedade civil resolveria tudo. Ninguém está falando isso. Isso é uma fake news. O que está se comentando é a fantástica, maravilhosa solidariedade demonstrada pela população de todo o país, do exterior e principalmente dos voluntários que, sem ganhar nada, estão lá ajudando. É óbvio que só o Estado tem a imensa máquina, né, as verbas, que aliás também isso vem da sociedade, através dos impostos, para a reconstrução do Estado fustigado por essa tragédia. Mas por que depreciar a imensa corrente de solidariedade que está sendo demonstrada? E se Elon Musk, o Papa ou qualquer outra entidade internacional também ajuda, ótimo! Por qual razão esse tipo de divisionismo está pipocando agora? Será que já não basta de uns contra os outros? A verdadeira polarização é fomentada pela imprensa, que não aceita que a voz do povo ecoe pelo país, a vontade da população, o que a população realmente acredita e defende. É um absurdo, sabe? Tá tendo uma tragédia e a preocupação de alguns jornalistas é defender o Estado. O Estado. Eu falo assim, rapaz, que loucura é essa, cara, que tá passando na cabeça de vocês? Isso daqui é um exemplo. Na época que foi feito, um monte de jornalista surtou. A população lá do sul do Brasil
Tem uma região lá que, por causa das chuvas, a população ficou sem ponte. O governo demorou. O povo foi lá e fez a ponte por eles mesmos. Sem o governo. Obviamente, né? Abençoaram a ponte. Levar ali. Maria. Né? Vai lá, Maria. Dá benção aí pra nós. Ali, ó. Ponte reconstruída por moradores resiste às fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul. Tá ali embaixo, você pode ver, né? O rio passando pela ponte. É a ponte firme e forte. O povo, quando quer, o povo faz. O Amazônia Azul diz, ó, feita pelo povo e abençoada por Nossa Senhora. Não há forças mais poderosas. Aí a gente volta para a imprensa. A imprensa que vem denunciando tudo que está acontecendo. Gente, veja o papel de quem está do lado da verdade. O Reinaldo Azevedo, ele é o típico petista, né? Ele não aceita que pessoas que não estão do lado dele, do lado do Lula, possam ter o mínimo de bondade dentro de si. A Fabiola tá colocando algumas coisas sobre o Mourão, e aí ele vem com aquela arrogância, falar, o que é que ele fez? A Fabiola fala, pô, ele fez isso, ele fez aquilo outro, então depois eu olho. Ele foi pego de surpresa, não dá o braço a torcer e não, e depois eu olho pra ver se ele realmente fez isso, que eu não acredito nele. Ele não acredita, ele é de direita, então se ele é de direita, ele é um demônio encarnado. É basicamente isso. E o legislativo e as emendas parlamentares? Um orçamento como esse de reconstrução, ele também não tem que olhar por aí? Até conversando com o senador Hamilton Mourão, e ele falou, todo mundo tem que colocar a mão no bolso, inclusive dentro das emendas parlamentares. Ele defendeu isso aqui. Como é que você vê essa divisão aí desses valores? De quanto tem que ser um fundo desse? De onde deve vir esse dinheiro? Eu começo fazendo uma pergunta ao senador Mourão. Quanto que ele tinha indicado das emendas dele para a questão climática ou para os pobres do Rio Grande do Sul? Ele falou que tinha indicado 3 milhões de reais, foi o que ele falou na entrevista. E que ele direcionou esse dinheiro à Defesa Civil do Estado e ao Corpo de Bombeiros. Ainda diante da tragédia anterior, que não foi nessa mesma proporção, mas ele disse que tinha liberado esse valor das emendas individuais dele para ajudar a Defesa Civil do Estado e o Corpo de Bombeiros. Isso foi o que ele disse pra gente. Tá, eu vou ver depois. Eu vou ver depois. É ridículo, velho. É ridículo. O papel da imprensa é só atacar o povo e ficar do lado do governo. Pra falar do papel da imprensa, teve esse texto aí que saiu mais cedo nessa semana, em meio ao caos, do André Marcigas, falando que o jornalismo acabou. O estado de putrefação é tão avançado que as pessoas não mais acreditam de imediato nos fatos relatados por um jornalista. Aí ele fala, ó, não sei se o leitor reparou como atualmente não se debate mais liberdade de imprensa, mas apenas liberdade de expressão. É que a imprensa acabou. Ninguém mais se importa. O setor se nichou de tal modo que, excetuadas honrosas exceções, reporta ao leitor apenas o que ele deseja ouvir, ou apenas o que seus aliados, patrocinadores e mecenas desejam que seja dito. Os fatos se tornaram adaptáveis à opinião e a opinião se tornou rasa e vulgar. Uma pesquisa mais ou menos recente do Reuters Institute indicou que apenas 28% dos brasileiros se interessam por fatos, enquanto mais de 60% se nutrem apenas de opinião. A depender da metodologia utilizada na pesquisa, o cenário pode ser pior. Por quê? Talvez o brasileiro sequer perceba a diferença entre fato e opinião, comprometendo sua resposta. Eu acho que o pessoal não sabe a diferença de uma notícia factual, uma notícia de opinião, uma análise e um editorial. Não sei, uns 4, assim, meio básico. O pessoal, se botar, o pessoal não sabe o que é o quê. Não estranha que no Brasil o jornalismo de opinião seja o queridinho. Ao leitor é mais sedutor, exige diálogo apenas com o subjetivismo de quem opina, ficando de fora da relação à complexidade do mundo. Aos veículos de comunicação é mais barato, não exige apuração, não precisa checar nada. O filme, ela disse, que ficou em cartaz por muito tempo nos cinemas brasileiros, mostra a saga de 2 jornalistas do New York Times atrás da história de assédio de um diretor da Miramax nos anos 90.
Ali é possível entender bem a dificuldade de se produzir jornalismo factual. Corre-se atrás da história, ouvem-se fontes, descartam-se umas, demora-se na apuração de outras, viaja-se a resistências, desistências, hesitações. Quem tem tempo e dinheiro para isso hoje em dia? Um amigo jornalista me confidenciou que depois de ter passado meses apurando a história, quando estava para fechar seu texto, um colega publicou uma coluna de opinião sobre o mesmo tema, e a chefia o fez desistir de sua longa apuração, entendendo que o assunto estava esgotado. Se a opinião já satisfazer plenamente o público, ninguém se aprofundará. Se ninguém se aprofundar, a opinião satisfará plenamente o público. O velho e sempre novo dilema de Tostines, aliado a sua opinião rápida e barata, faz com que hoje em dia apenas se produza e consuma opinião. A consequência é não ser mais sentida a falta dos fatos. O estado de putrefação do jornalismo é tão avançado que as pessoas não mais acreditam de imediato nos fatos relatados por um jornalista, fazendo-se necessário que um especialista, influenciador, uma agência de checagem os referende como a dizer: pode consumir, eu atesto. Isso aí é verdade porque eu, Daniela Lima, recebi no meu WhatsApp. Ora, esse atesto é nada mais do que alguém opinar, ainda que tecnicamente, sobre os fatos, dizendo-os adequados ou não para o consumo. Tudo no jornalismo se transformou em opinião, inclusive os fatos. Não à toa a sociedade moderna tem perdido sua batalha contra as chamadas fake news. Não há como ganhá-la. Nenhum lugar em nosso mundo é seguro, mas para os fatos, como escreve Borges, não há mais porta quando só há dentro. E para concluir, se no nosso país as pessoas consomem apenas opinião, e mesmo as que preferem fatos acabam por consumi-los depois do filtro da opinião de alguém, o jornalismo acabou. Transformou-se em uma espécie de ficção. Curiosamente, e por mais paradoxal que seja, a ficção possa ser abrigo aos que desejam garimpar os fatos. Inegável que o Dostoiévski, Kafka ou Machado de Assis, muito mais do que entreter, trazem em sua escrita toda a complexidade dos fatos pertencentes ao mundo que viveram e que nos nossos tempos já não confiamos mais ver nas páginas dos jornais. Esse final aí, ele me toca muito, porque é o seguinte: eu sou um cara que gosta de, vez ou outra, tá dando um bisu nos jornais antigos. Tô doido para achar uma história para garimpar. Uma história mesmo, que assim, não, isso aqui tem algo. Eu sei que eu vou achar, porque você tem aquele feeling, né? Que você sabe que vai achar alguma coisa. E aí, você pega o jornal antigo, você lê. Cara, você vê que tem fatos ali. Você vê que tem, sabe? Tá sendo relatada a história. Já os jornais atuais, você consegue entender a história se você conhece a história. Mas daqui a 20 anos, se você abre a página do Globo... Gente, imagina a quantidade de notícias. O cara quer entender sobre fake news. Todas as notícias do Globo dizem: grupo está sendo investigado por fake news, grupo está sendo investigado por fake news, grupo está sendo investigado por fake news. E a Globo nunca conta que fake news é essa. Nunca conta. Mas tá sempre assim. Como o cara vai saber que fake news é essa? Porque nenhum jornal conta. É sempre assim que o bolsonarismo, que a direita, que os conservadores, que a extrema-direita, chama do que quiser, é relatado. Não, o grupo está sendo investigado por fake news. Quais fake news? Não, está sendo agora por atentados contra a democracia. Tá, quais atentados? Vai pontuar o dia 8? Tá, e o que mais? O que foi feito? Não, o que foi feito? Pontua o que foi feito. Porque para falar de outros grupos, de outras pessoas, eu consigo pontuar casos concretos que eu explico. Como foi o caso? Que dia este caso ocorreu? Quem estava envolvido no caso? O que foi que aconteceu naquele dia? O impacto daquilo antes, depois, etc. Tudo mais. Dá pra você colocar inúmeras perspectivas. Agora, quando falam, não falam nada. Aí você pega um livro do passado, você lê, você vê que o cara tá registrando ali um pedaço da história. Pode não ser verdadeiro, mas a pessoa tá tentando realmente compreender a realidade ao seu redor. Você acha que a Mônica Bergman ela quer compreender a realidade? O Reinaldo Azevedo? Ninguém tá negando a existência do Estado. Ninguém tá falando que só o povo salva. Mas as pessoas estão batendo palmas para toda essa ação popular. A Mônica Bergman ela tem que criar essa narrativa. O Reinaldo Azevedo ele tem que criar a ideia que não, que a direita não pode fazer nada de bom.
O Mourão jamais pode ter doado algo. Não, ele tem que ser realmente assim a pior pessoa do planeta. Aí não tem como dar certo, né, gente? Nesse cenário não tem como dar certo. Não tem. Aí depois a turma reclama. Depois reclama do povo. Aí você vê que é essa nota. Foi dias atrás. Mas eu acho que serve muito para entender o jornalismo brasileiro. Madonna dá um tapa na cara de Jair Bolsonaro. Por quê? Por que ela dá um tapa na cara? Por que usar essa expressão? Tapa na cara? Que tanta violência. Aí do Rangel, que saiu lá na Veja. Não é o Rodrigo Rangel, não. O Rodrigo Rangel foi demitido. Olha, juro pra vocês. Dois tremendo. Eu falei, rapaz, nenhuma notícia. Eu todo dia lá clico na página do Rodrigo Rangel, na coluna dele, dava atualizado lá no Metrópolis. Nada. 2 meses. Eu falei, rapaz, o cara para de trabalhar. Outro para de trabalhar. Eu falei assim, mas quando ele morava assim, veio uma bomba contra Bolsonaro. Eu falei, o que é que ele vai soltar agora contra Bolsonaro? Aí mordeu a boca, né? Foi demitido. O único Rangel trabalhando na imprensa agora, esse aqui é um senhorzinho, cabelo branco, odiento, que vocês vão ver aqui. O bolsonarismo, que é mulher em casa, recatada e obediente, cuidando das crianças e despreza as empoderadas e as feministas. Quem disse isso? Onde que isso aí tá escrito? Onde tá escrito que quem não tem que ficar em casa, não pode trabalhar? Que maluquice. Já cria um espantalho odiento só pra atacar. Isso é jornalismo? E é exatamente uma matéria que não é nem factual, é uma matéria de opinião. Quanto às outras minorias, bom senso seria que não existissem. São vocês que querem aniquilar um lado. Quer que indígena vire gente normal e comemora quando a polícia cancela o CPF de vagabundo. Nome carinhoso pelo qual chama pobres e negros indistintamente. Não, não é isso. É assim, gente. As pessoas, os bolsonaristas, qualquer pobre é vagabundo? É assim que a direita trata? É assim que a direita é pintada no jornal. Daqui a 20 anos o cara pega uma nota dessa pra ler. Talvez eu, né? E mais uns 5 que tem interesse em ver o passado. E pega isso daí. Não é tudo vagabundo. Pobre é tudo... É isso. Quanto ódio, bicho. Quanto ódio. O bolsonarismo tem particular horror e medo de integrantes da comunidade da diversidade, tem repulsa pela arte que quer domesticar e considera que os símbolos da pátria não pertencem aos brasileiros em geral, mas somente aos brasileiros patriotas. Quem disse isso? Quando foi que algum bolsonarista foi na manifestação de esquerda para tirar a bandeira da mão deles? Os símbolos da pátria ficaram associados à direita porque a direita os valoriza. A direita resgatou a bandeira, as cores nacionais, cantar o hino, coisas que a esquerda sempre jogou no buraco. Madonna é a perfeita representante de tudo que o bolsonarismo detesta. No sábado, a mulher perfeita fez como de hábito um show provocador e com forte apelo sexual. Levou para o palco a cantora Anitta, negra empoderada, ultra sexualizada e oriunda da favela, e Pablo Vittar dispensa apresentações e botou todo mundo para usar os símbolos e as cores do Brasil, restituindo ao povo aquilo que é seu direito. Os bolsonaristas não devem ter gostado nada. Isso é jornalismo. Isso é o que vai para as revistas impressas do país, né? Mas isso aqui não é discurso de ódio, isso aqui não é nada. Aí depois reclama quando a população fica indignada. Quando a população não aguenta ver um jornalista na frente dela. Por que será? Tipo assim, Ricardo Rangel tem quantos anos de jornalismo? Pelo cabelo branco que ele tem, eu diria uns 30. Não acho que ele tenha essa audiência toda, né? Assim, eu não sou o melhor jornalista do mundo, mas cita aí que tem muita gente que gosta de mim. E olha que eu não falo coisa pra agradar o tempo todo, né? Diversas vezes, eu achei impossível. Não teve um momento que vocês olharam pra mim e disseram, pô, esse aí eu discordo de tu. Isso aí acho que você pisou na bola. Mas ainda assim, porque eu sei lá, eu acho que vocês devem olhar e falar, não, esse menino aí que tem um bigode, ele tá sempre aí trazendo, né? Com matérias como essa, como outras. O ponto de vista da direita do vídeo é basicamente o dele. E daí uma outra postagem. Há um tweet ali que apareceu lá no Racotinho, um tweet que apareceu da Tsuka, um tweet que apareceu ali do Lando Ruschel, um tweet que apareceu ali, sei lá, de Bolsonaro, bem perdido. Mas ele tá ali, fazendo as ponderações dele, coloca, ele mostra pra gente, né? Matérias que não nos interessam a priori, que não tá enchendo nossa bola, não tá falando que a gente é bonito. Acho que é por isso.
Mas não, as pessoas querem tratar no Brasil que ninguém se interessa por fato, ninguém se interessa por nada. Mas avançando aqui, onde acho? Pronto. Avançando aqui pro que realmente importa. Veja como são as coisas. O ponto mais importante de todos, que a gente devia estar, né, trabalhando entre si, é por buscar soluções. Alberto Carlos Almeida, cientista político, né? Pelo tom, eu acho que vocês sabem de que lado ele está. Oportunidade para o PT e Lula. Oportunidade. Bolsonaro virou voto de Manaus e, graças a isso, quase todo o Amazonas a favor da direita. Isso se deveu em parte ao tema do agro e a Bolsonaro, ao contrário do PSDB, ter apoiado a Zona Franca de Manaus. Agora, no Sul, então, olha só, olha o que o Bolsonaro está apoiando, né? Atividade econômica, desenvolvimento econômico de uma região. Agora, no Sul, caso na cabeça do eleitor o tema ambiental se torne conectado à imensa tragédia, o PT terá a chance de virar o Rio Grande do Sul a seu favor. Você entendeu a preocupação do cara? É pegar a agenda verde, conectar a agenda verde à tragédia e torcer para a população conseguir juntar os dois temas. Que aí vai dar bom pro Lula. Eu acho que explica muito o que a Globo vem fazendo, o que a imprensa vem fazendo, chamando, né, um desastre da natureza, chuva, enchente, desastre climático, chamar desabrigado de refugiado climático. Eu acho que tudo faz parte desse grande teatro. E acho que ficou bem escancarado aí, né? De que lado será que o Alberto Carlos está? Aí eu vi essa ontem aqui na Veja, uma análise bem torta, tem seus altos e baixos. Eu falei, não, colocar aqui porque está nesse contexto. Com a tragédia no Rio Grande do Sul, Lula ganhou uma nova causa e uma nova chance. Quem foi que deu uma nova chance pro Lula? Você, do consórcio, né? Só pode. Quando assumiu o Planalto, Lula passou por um breve período de angústia. Seus muitos ministros falavam ao vento sobre revogar reformas, expulsar aplicativos do país e outras ideias mirabolantes, voltadas apenas a agradar claques da esquerda. Isso segue, né? Isso não acabou. Infelizmente, isso continua. A ausência de projeto e de planejamento do novo governo, evidente em tantas falas cruzadas, foi superada pelo 8 de janeiro, quando os bolsonaristas avançaram contra as instituições num ato de destruição nunca antes visto. Até então sem rumo, Lula ganhou uma causa, a defesa da democracia, o inimigo a combater, o discurso de ódio, a intolerância da polarização política e venceu as resistências das forças políticas que tiveram de se unir em torno dessa empreitada. Aí agora ele fala uma coisa interessante. A defesa da democracia e a reconstrução das instituições foram enredo do primeiro ano da gestão petista. Só que essa agenda se esgotou. Tradução, fala assim, irmão, beleza. Primeiro ano aí, Lula, tu deu sorte. Tu teve 8 de janeiro, tu montou em cima. Brasil. Já deu, cara. Já deu, sabe? Já deu. Tá todo mundo sentindo no bolso o governo petista. Já deu. Ninguém aguenta mais, cara. Fica, Bolsonaro. Acabou. Pode trabalhar, irmão. E o governo voltou a viver dias turbulentos, sem grandes feitos administrativos e com disputas de poder a infestar Brasília. Sem maioria no Congresso, impopular nas pesquisas, o petista estava no meio de uma briga com caciques partidários que se anunciava perigosa, ao recorrer ao Supremo para dobrar o legislativo na discussão da desoneração de setores da economia. Novamente, o imponderável surgiu para dar a Lula e seu governo, perdido em viagens internacionais e disputas internas, uma nova causa. Ninguém mais está focado nas graves histórias que saíam da Petrobras ou de outros ministérios. Eu tô focado ainda, viu? Eu venho vendo. Ontem teve notícia do Juscelino, tivemos algumas notícias aí do Judiciário. Eu tô olhando, eu tô observando. A tragédia do Rio Grande do Sul acabou por hora com os atritos entre os poderes e tem, felizmente, fomentado uma rede de solidariedade capaz de revitalizar a fé nas forças políticas. Aí diz que petistas e bolsonaristas votaram unidos, para aprovar as primeiras medidas de socorro ao povo gaúcho. Lula, com grande gabinete de crise, armado para gerenciar o socorro ao Rio Grande do Sul, tem nova chance de colocar o governo no rumo certo.
agora sem pressões por cortes de gastos diante das proporções apocalípticas dos eventos climáticos no Sul. Que o petista sabe aproveitar essa oportunidade para cobrar foco e competência do governo, deixando de lado provocações políticas desnecessárias com quem já não está no poder. Fake news se combate com investigação e processo na justiça, não com mais barulho. A resposta do Estado deve ser rápida e responsável, gastando no que for necessário, evitando escândalos de corrupção e distrações na polarização política que em nada ajuda, as vítimas da crise climática. Apesar de baixo, a imprensa já resolveu dar uma nova chance para o Lula. E eu quis trazer isso porque, veja só, você veio toda a boa vontade da turma, para tratar dos temas ligados ao governo. E eu acho que solução é, ou deveria ser, a prioridade do momento. Achar soluções. Mas olha para um lado, olha para o outro, eu não tô vendo ninguém, pelo menos, apresentando as soluções. E tá um meio que joga pelo colo do outro. Não, que tem que fazer isso é fulano. Não, que tem que fazer isso é cicrano. Escuta só isso aqui. Uma coisa. E no ano que vem, daqui um ano, qual é a política do governo para evitar não vai evitar, as chuvas vão vir. Qual é a política de contenção que vai ser feita? Melhorar os diques, melhorar as comportas, melhorar a capacidade de potência dos motores? O que o governo vai fazer? O governo federal atua a partir da iniciativa dos municípios e dos estados. O governo federal não tem gestão no dia a dia da cidade nem do estado. Na medida que os municípios e os estados apresentam planos de trabalho, o governo federal enquadra dentro das políticas públicas do governo e aprova esses planos para sua execução. E gestão do dia a dia das comunidades é de responsabilidade dos municípios e dos estados. Tá concluído. Um abraço a todos e todas. Não colocou soluções na mesa e ainda concluiu a entrevista. Eu não sei de quem é a responsabilidade, se é do município, se é do estado, se é do governo federal, mas eu tô me perguntando, quem que vai solucionar o problema? Mas tá sem gestor, Tá sem gestor. E por que isso me preocupa? Em primeiro lugar, porque a população fica preocupada, fica parecendo que está, fica abandonada. E em segundo lugar, vocês lembram da fala da Luísa Sonza? Respondendo, uma pessoa que falou, o governo liberou 50 bilhões, etc, tudo mais. Conhecendo os petistas, este tema, gente, se não for debatido de forma séria, sabe? Sem deixar que as emoções falem mais alto, só ficar contra porque é o PT, etc. Assim, olhar ele realmente como deve ser olhado de frente, de forma séria, para não perder a razão e, inclusive, ser atacado pela imprensa. Eu acho que no final do dia, obviamente, os maiores prejudicados vai ser a população do sul do Brasil. E por que eu digo isso? A mina tá na festa. Não, o governo mandou 50 milhões, isso, aquilo, outro, bababá, pipipi. E eu até fiz uma pergunta ontem no Twitter. Falei, gente, alguém aí pode trazer documentos que mostrem o número específico que será usado na reconstrução do Estado? Por que eu digo isso? Tá ali uma tabelinha de umas coisas que o governo vai fazer. Tá na explicação do Cláudio Dantas. Era o antagonista, agora tá meio independente. O governo anunciou uma injeção de 51 bilhões em recursos para o Rio Grande do Sul e logo a rede de perfis de apoio, os petistão, inundaram X com postagem sobre o grande feito do maior presidente da história. Mas a história é um pouco diferente. Desse total, a maior parte desse dinheiro é de empréstimo a juros subsidiados para micro e pequenas empresas e agricultores familiares. Fora isso, tem antecipação de abono, bolsas e restituição de imposto de renda, medidas paliativas aplicáveis em situações menos graves, inclusive para estímulo econômico numa sociedade minimamente funcional. Não me parecem adequadas a uma catástrofe onde milhares de pessoas perderam tudo, até mesmo documentos pessoais. Lula e seus ministros, Eduardo Leite e seus secretários, os prefeitos, todos serão cobrados pela história. E ela está apenas
começando a ser escrita. Eu, conhecendo a turma da esquerda, se a direita não fizer uma discussão, que não é um tema simples, não é um tema do cotidiano, discutir orçamento, né, valores, reconstrução e infraestrutura, isso não está no debate da direita normalmente. Se a gente não olhar para esse tema de forma bem calma, ponderada, sem querer bater o martelo de primeiro momento, e se a gente só deixar ele de lado, o que vai acontecer? Os petistas vão ir para as redes sociais e falar, não, o Lula mandou dinheiro, o Lula fez isso, aqui, fez aquilo outro. No final do dia, teve algumas medidas, mas talvez não o suficiente para tirar o povo da miséria e ajudar na reconstrução do Brasil. É um Estado brasileiro que foi afetado. Esse assunto ele realmente tem que vir, tem que debater para deixar claro e mostrar. Não é só para mostrar, para desmascarar o Lula, não. O objetivo primordial é em busca de uma solução real. Não é só um número bonito que os petistas vão fazer lá marca d'água, tweets para falar que Lula é o melhor presidente da história. Não. Temos que realmente buscar soluções. Algo muito mais sério. Aí o Estadão hoje escreveu um editorial bem razoávelzinho. Socorro aos gaúchos é o desafio de uma geração. O Brasil está diante de um desafio inaudito em sua história recente. Reconstruir uma unidade inteira da federação destruída, como se tivesse passado por um apocalipse. O Estadão ele está tentando aí realmente desenhar do que se trata. A tragédia climática, né, ambientária, que se abateu sobre o Rio Grande do Sul, paralisou a vida de milhões de nossos concidadãos em nada menos que 428 dos 497 municípios gaúchos. Não se trata, portanto, da prestação de socorro pontual aos moradores de determinado bairro, região ou mesmo de uma cidade, o que já seria delicado. Que foi o que eu comentei com vocês nos últimos dias. Eu acho que até as pessoas mais honestas levaram tempo para entender a gravidade. Porque a imprensa não estava dando a devida importância. A gente só tinha rede social e estava aquele negócio meio desencontrado, ver uma coisa aqui, ver uma coisa acolá, começar a ficar cada vez assim, mais preocupante, mais preocupante, mais preocupante. Mas para quem não tá lá, pô, foi pelo menos umas 24 horas para entender a gravidade do que está se passando. É um estado com seus cerca de 11 milhões de habitantes que agora depende que o país lhe estenda as mãos para recobrar o prumo. É fundamental que a sociedade tenha a exata compreensão da faina sem precedente que se avizinha. Será o desafio de uma geração, não de gaúchos, mas de brasileiros. Para começar, não se pode perder de vista que se está tratando da reconstrução de um estado que representa sozinho cerca de 6% do PIB. É o quarto maior PIB, atrás de São Paulo, Rio e Minas. Portanto, quanto mais coesa for a aliança pela recuperação do Rio Grande do Sul, mais rápida ela será e, consequentemente, menor será o baque econômico para o Brasil como um todo. O Estado é um dos mais importantes produtores agropecuários do país, contribuindo muitíssimo para o sucesso do segmento mais pujante da economia brasileira. Ajudar o Rio Grande do Sul, que já seria um imperativo moral, ainda se desvela como uma ação estratégica para o Brasil. Guardadas as devidas proporções, os desdobramentos das enchentes no Rio Grande do Sul representarão para o Brasil por muitos anos à frente o que o furacão Katrina representou não só para a Louisiana, mas para todos os Estados Unidos. Até hoje, passado quase 20 anos, os americanos ainda lidam com as consequências da tragédia. O Katrina precisou mais ou menos 160 bilhões de dólares. Imagina! Foi mais ou menos estipulado na época. Eu fui dar uma olhada nisso. Então imagine o custo para reconstruir, né? Lá também o custo de produção é mais caro, mas, gente, não é 50 bilhões em medida, empréstimo, que a gente vai conseguir solucionar o carro de lá. Vai deixar o povo desassistido. Muitos americanos que se veem até os desabrigados ou desalojados, a ponto de compor uma rota de êxodo interno incessante pelos Estados Unidos, ainda estão tentando reconstruir suas vidas. Não é improvável que no Rio Grande do Sul um fenômeno semelhante venha a ser observado. Comentamos sobre isso, hein? Pelo menos 40 horas atrás, eu falei, o dia depois de amanhã, eu falei, gente, e se tiver um êxodo? Como é que faz? Como é que faz para absorver essas pessoas de novo na sociedade? O pai de família que tem 2, 3 filhos, tá 40 anos, porra, e aí, como é que ele se reinsere no mercado de trabalho? A sociedade precisa ter consciência de que anos muito difíceis virão. Reerguer o Rio Grande do Sul e amparar seu povo não será a missão principal exclusiva dos atuais governos, estadual e federal, mas dos próximos 2 ou 3. Quando o resgate, aí o Estadão termina
Tá vindo até bem, mas o final é desastroso. Quando o resgate de um simples animal captura os corações e mentes dos brasileiros, tem-se a esperança de que a recuperação do Rio Grande do Sul, ao fim, será bem sucedida. Não. O caso do caramelo, ele só repercutiu porque os lacradores da esquerda lacraram em cima do caramelo. Bicho, não tem condição. Criaram um perfil Cavalo Caramelo Oficial. Já tava com mais de 60 mil seguidores no Instagram. Ai. E para não ficar só no... E aí, olha, isso aqui é importante. Uma medida que eu vi bem interessante. Uma medida até simples. Num primeiro momento, não vai salvar o Brasil, mas propostas, né? Nesse momento, estamos precisando de quem tem ideias. Se liga aqui no prefeito. Pessoal, uma boa maneira aí de ajudar o Rio Grande do Sul nessa catástrofe que a gente está vivendo. Cada um que for no mercado, hoje à noite, final de semana, quem estiver numa capital de algum estado, em qualquer cidade do interior, compre um produto do Rio Grande do Sul. Pode ser um vinho daqui da nossa Bento Gonçalves, pode ser uma carne da fronteira oeste, pode ser um quilo de arroz da região sul, ou então da Quarta Colônia, uma carne de porco do Vale do Taquari, ou então um sapato do Vale dos Sinos. Mas o que é importante é que quando baixar a enchente, quando passar tudo isso, as pessoas vão ter emprego, as pessoas vão voltar e vão ter trabalho. Isso que vai ser muito importante. Essa ajuda, se todo mundo puder falar para o dono do mercado do interior ou da grande rede da capital, que coloque uma prateleira de produtos gaúchos do Rio Grande do Sul. Isso vai fazer uma boa diferença. Isso aí vai mostrar que está todo mundo junto, está todo mundo sofrendo. E não é o estado do Rio Grande do Sul sozinho, está todo o Brasil junto nessa situação. Se o estado vai mal, o Brasil vai mal. Então é muito importante estar o Brasil junto em toda essa situação, e a gente vai passar por essa. A gente vai vencer essa e a gente vai sair mais forte como Estado e como Brasil. Tá, pessoal? Abraço a todos. Fiquem com Deus. Tá aí, né? Então, um caminho aí que pode trazer algum tipo de solução paliativa. Pra pelo menos ele tá falando, né, cara? Vai no supermercado, tenta pegar um produto, só um. Não é fazer a feira só com produtos do Rio Grande do Sul, né? Vai uma coisinha aqui, uma coisinha colar, quem sabe aí dá pra dar uma melhoradinha na coisa. Isso aqui eu deixo pra comentar depois, que já seria entrar em outro assunto. Mas, por hora é isso. Não deu pra comentar sobre outras coisas. Queria mostrar as prioridades do governo, mas termina com esse assunto aí. Vou mandar esses vídeos todos lá no Telegram. Link tá aqui na descrição. E como eu sempre digo, tudo aquele de sempre. Curte, compartilha, papapá, etc. Você sabe de tudo, não precisa ficar repetindo todos os dias. Só que você acharem importante, volta, bate um print, manda para um amigo, fala, ó, olha isso aqui, olha aquilo outro, papapá, pipipi, pipipi. E... isso, compartilha o vídeo. Volta amanhã. E eu deixo pra vocês aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!